Desde que a quarentena começou, eu tenho me aventurado pelas aulas de idioma online. Para você ter uma ideia, já teve semana que eu fiz 1, 2 horas e também já teve semana em que eu estudei 10 horas. Sim, 2 horas por dia ininterruptas. Pois é, eu já me aventurei assim nesses dois estilos. E para você ter uma ideia, eu estudo 2 idiomas ao mesmo tempo. Por isso eu resolvi passar por aqui hoje para trazer algumas dicas valiosas de como você pode aproveitar essas aulas online e realmente evoluir no idioma. Vamos lá? Muito prazer, eu sou Ana Clara, do blog diário da Aninha Carvalho, e eu estou aqui no YouTube para fazer com que você transforme em realidade o seu sonho de fazer intercâmbio. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre estudo de idiomas e como manter uma rotina ali para você realmente sentir uma evolução no seu aprendizado, mesmo que estudando online. Primeira dica: tenha um horário organizado, tanto para aula quanto para estudo. Essa primeira dica é em relação ao horário. E por quê? Lembra quando você estava na escola, ou se você ainda estiver na escola, você tem a sua grade de horários. Você sabe em cada hora do dia o que você vai fazer. Isso é importantíssimo quando você começa a estudar um idioma. Isso porque a gente não está em uma sala de aula, não tem ali provas para fazer, mas você tem que manter uma rotina de estudo, porque você precisa notar essa evolução no idioma. Então é interessantíssimo que você saiba ali os seus horários, tanto para estudo quanto também para revisões. Mas como assim? A ideia é que você separe 30 minutinhos depois da sua aula online para que você faça a tarefa que a professora ou o professor te pediu para fazer. E assim, no dia seguinte, você vai revisar o conteúdo que você teve na aula anterior. Assim, isso vai virar uma rotina para você, tanto de fazer exercícios quanto de revisão da matéria. Eu, por exemplo, tenho aula de inglês toda terça e quinta, de 6 horas até 6h45. Eu tenho 1h30 de aula por semana. Então, o que acontece? Eu vou separar sempre 30 minutinhos após as minhas aulas, então, de 6h45 até 7h15, para que eu pegue ali o meu aplicativo, isso na parte do nosso material é um aplicativo no celular, e comece a fazer os exercícios. O meu aplicativo da Park é muito legal e eu estudo inglês por lá. Então eu vou deixar para vocês o vídeo que eu fiz aqui explicando como é esse aplicativo, como ele funciona, e ele combina perfeitamente com as minhas aulas de inglês. A segunda dica é: se prepare para suas aulas ao vivo como se elas fossem presenciais. No Brasil, normalmente temos entre 1 a 2 horas de inglês ou de aula de qualquer outro idioma por semana. Eu, por exemplo, tenho 1h30. Então é um tempo muito precioso ali, você precisa se preparar para aproveitar ao máximo esse momento online com seu professor e seus colegas de sala. Então separe 15 minutinhos antes da sua aula para você conseguir arrumar a sua mesa, o seu cantinho de estudo, para você trocar de roupa, realmente se preparar como se você fosse sair de casa. Ah, e não esquece de preparar ali a sua água. Eu já tô com a minha bem aqui. É sério, leve esse momento dos 15 minutinhos como se você fosse se arrumar para ir para sua aula presencial. E a ideia de se arrumar é porque eu sei, você pode fazer aula de pijama, sei lá, usando a sua pantufa e tá tudo bem, você tá em casa. Mas o mais legal das aulas online é realmente ligar a sua câmera e conversar, interagir com as pessoas da sua sala e principalmente com o seu professor. Assim fica tudo muito mais divertido. Então realmente prepare o ambiente para começar as suas aulas online. A terceira dica é: retire as distrações de perto de você. Nós já falamos sobre se preparar ali para esse momento da aula e não podemos nos esquecer de durante. Por isso, tente tirar de perto de você tudo o que pode te distrair. Durante as aulas presenciais é muito mais fácil a gente deixar ali o celular dentro da mochila e focar naquela aula, né? A gente fica até um pouco incomodado de ficar mexendo no celular enquanto o professor tá falando, parece uma falta de educação. Mas quando a gente tá online, é muito mais fácil a gente se esquivar ali da câmera e começar a rolar o feed. Mas sério, lembre-se, você tem apenas ali entre 1 a 2 horas de aula de inglês por semana e você pode rolar o feed do Instagram em outra hora. Sério, você tem que aproveitar ao máximo esse momento. Então não, se o seu celular te distrai, não deixe ele perto de você durante as aulas. Vai por mim, você vai me agradecer depois. Uma outra dica é avisar para as pessoas da sua casa que você, na próxima hora, vai se esquivar um pouco deles, vai ficar tranquila no seu quarto, porque você terá aulas. Então feche a porta e fique ali bem acomodada.
Uma dica importante durante as aulas é usar fone de ouvido. Isso porque assim ele fica bem próximo ali de você, da sua boca. Você evita que ele pegue muito som ambiente e o professor vai entender muito mais a sua pronúncia e vai conseguir ali te dar umas dicas para que você melhore. Então sempre use fone de ouvido durante as aulas. Quarta dica: seja mais participativo durante as aulas. Algo que eu considero ser um ponto positivo das aulas online é que você pode simplesmente ativar o seu microfone e fazer uma pergunta para o professor sem ter aquele medo, sabe? Eu acho que presencialmente a gente fica com, sei lá, o que as pessoas da minha sala vão pensar dessa minha dúvida, acho que eu não vou fazer, tô atrapalhando e tal, mas no online não. É simplesmente ligar o microfone, não tem ninguém do seu lado ali, ninguém pra te criticar, né? Você não tá vendo ninguém. Então aproveita esse momento e realmente faz todas as dúvidas que você tiver em mente. Isso é importante porque as dúvidas mostram que você realmente está aprendendo, sabe? E claro, tente ao máximo usar o idioma para fazer a pergunta. Assim, seu professor consegue até te corrigir enquanto você faz a pergunta. Adoro essa parte, porque aí eu começo a testar novas estruturas que eu ainda não estava muito familiarizada e já recebo os feedbacks. Quinta dica: não são apenas as aulas, mas sim o que você faz fora delas, que faz com que o seu idioma se desenvolva, tanto inglês, espanhol, o que você estiver estudando. É melhor eu jogar a real logo de cara. Sim, se você fizer apenas as suas 2 horas de aula de inglês, você não vai se desenvolver. Você precisa praticar e se desafiar ao longo do restante da semana. Mas como você pode fazer isso? Eu tenho uma série de vídeos aqui no canal em que eu falo e te explico, assim, nos mínimos detalhes, como você pode usar a sua rotina em casa para praticar o idioma. Então, tem vídeos aqui falando sobre como estudar com podcasts, com filmes, com séries, com música. Eu acho que você vai curtir bastante, viu? Eu vou deixar a playlist aqui nos cards e também na descrição do vídeo. E você pode usar essas atividades para chegar muito mais preparado para suas aulas de idioma. Mas como assim? Você pode separar, por exemplo, 30 minutos antes da sua aula para que você pratique o idioma e chegue muito mais preparado para ela. Então você pode, por exemplo, escutar músicas daquele idioma e cantar, ou você pode pegar podcasts e escutar antes da aula. Assim você já prepara ali o seu listening, porque às vezes a gente fica falando em português o dia inteiro e chega na aula de inglês e é aquele baque. Então, para você já se acostumar e chegar muito mais preparado, comece a praticar o idioma antes da aula. Então, por exemplo, eu fiz esse planejamento pensando até quinta-feira e não coloquei nada para praticar na sexta, nem no sábado, nem no domingo, mas eu tenho algumas dicas aqui. Eu vou deixar para sexta-feira, no mesmo horário ali em que eu ia praticar inglês, para ler uma notícia ou então ler um post no blog, alguma coisa assim que seja em inglês. Já no sábado e domingo, que são os dias ali que eu gosto de separar um tempinho para ficar mais relax, eu coloquei para eu assistir um episódio de série em inglês, com legenda em inglês, e no domingo me desafiar com um filme em inglês sem legenda. O que você acha? Topa fazer também, né? Pelo amor de Deus, vamos fazer esse cronograma aqui funcionar junto, beleza? Um ponto importante aqui: durante toda a semana eu deixei as coisas para fazer relacionadas ao idioma que eu estou estudando sempre no mesmo horário. E só no final de semana, sábado e domingo, que eu coloquei na parte da manhã. Então veja ali como você vai fazer para organizar a sua semana para sempre estar estudando no mesmo horário. Só nos finais de semana você pode variar um pouquinho. Se você seguir essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar uma evolução muito mais rápida no seu idioma nos próximos meses. Manda aqui nos comentários se você já segue uma rotina de estudo de idiomas ou não, e como é ela, e se você vai se desafiar a fazer essa que eu criei aqui pra gente. Vou deixar aqui na descrição para vocês a série de vídeos que eu fiz sobre como colocar o inglês na rotina. Eu tenho certeza que você vai achar boas dicas e inspirações para inserir na sua. Ah, não se esquece de me acompanhar no Instagram, porque lá eu compartilho com vocês a minha rotina de estudos. É sempre bom ter pessoas que estão ali estudando e têm o mesmo objetivo que você por perto. Então me acompanha por lá. Até mais! Tchau!